Olá, Paz do Senhor Jesus. É sempre muito bom estar aqui. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje foi dia de culto, talvez você esteja voltando da igreja, ou talvez por algum impedimento você não pôde ir, mas eu queria deixar uma reflexão aqui. Hoje Deus nos deu uma palavra e eu fiquei lendo. E como eu vejo terapia em tudo, né? Vamos a mais um episódio de Bíblia e terapia. O texto usado como referência hoje está em Lucas capítulo 17, no versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Não vou ler todos, mas na medida que eu for citando aqui, a gente vai desenrolando. Eu vou falar hoje sobre as fases da terapia e alguns esquemas que seguem muito parecido com o manejo de Jesus àqueles leprosos e o que tem a ver uma coisa com a outra. Bom, esses leprosos eles não foram uma parábola, como é o texto que geralmente eu costumo usar, né? Foi um fato, né, histórico, de fato isso aconteceu, de fato Jesus foi em Samaria, de fato haviam aqueles 10 leprosos lá, de fato Deus curou a todos, de fato um retornou e de fato apenas um foi salvo, né? E eu queria levantar essa questão. Primeiro dizer que Samaria era um lugar de vergonha. Samaria era um lugar de perda. Samaria era um lugar de constrangimento, né? Quando a gente estuda um pouquinho a história de Israel, a gente vê que Samaria e os samaritanos, eles são um povo objeto de preconceito, objeto de repúdio, objeto daquilo que a gente não quer ver, objeto daquilo que a gente não quer encarar, porque os samaritanos, diferente do norte e do sul de Israel, os samaritanos se envolveram com o povo pagão e era considerado um povo misto, um povo imundo, um povo mestiço, né? Então os samaritanos eles eram alvo de muito preconceito. Gente, todos nós temos áreas da nossa vida que dão certo e áreas da vida que não dão, né? Tem áreas da nossa vida que a gente tem muito orgulho, né? A nossa Jerusalém, a nossa Judéia, não é? Mas tem áreas da nossa vida que a gente tem vergonha. Tem áreas da nossa vida que a gente se arrepende, né? Tem áreas da nossa vida que a gente quer só esquecer, não é? A gente só quer fingir que não existe, a gente só quer passar bem longe, né? Só que Jesus, a primeira lição que ele me dá nesse texto é que não dá para fugir dos problemas para sempre. Não dá para fugir das vergonhas para sempre. Não dá para fugir das mágoas para sempre. Não dá para fugir dos esquemas desadaptativos para sempre. Não dá para fugir dos medos para sempre. Não dá para fugir das feridas para sempre. Uma hora a gente precisa encarar esse problema ou esses problemas. E aí Jesus faz justamente isso. Enquanto todos os judeus passavam em Roma para chegar na Judéia, Jesus passou pelo meio da Samaria. E às vezes a gente precisa passar pelo meio do nosso problema. Às vezes a gente precisa passar pelo meio da nossa dor. Às vezes a gente precisa passar pelo meio da nossa culpa, passar pelo meio da nossa ferida, passar pelo meio daquela lembrança que te faz chorar, que te incomoda, que te irrita extremamente.
Então, assim, Jesus ele encara o problema. Enquanto todos os judeus fugiam do problema, Jesus ele encara o problema, resolve o problema e passa pelo meio da Samaria. Só que eu acho muito engraçado porque quando a gente resolve passar pelo meio da Samaria, sabe? Quando a gente entende que a nossa saúde mental não está legal, quando a gente entende que a nossa vida não está legal, entende que a nossa mente não está legal, entende que a gente passa muitos momentos de pânico, muitos momentos de estresse, que alguma coisa não está legal, quando o nosso corpo sofre, quando a gente tem sintomas psicossomáticos, quando a gente sente muita dor de cabeça, muito estresse, né? Quando a gente entende que alguma coisa não está muito bem, que a gente consulta um terapeuta para poder ele orientar a gente a como a gente deve passar no meio dessa Samaria, não aparece um problema só. Gente, eu acho impressionante quando a gente tem a coragem de passar pela nossa Samaria, não aparece um problema só. Aparecem vários. Não foi só um leproso que apareceu para Jesus, foram 10. E às vezes no começo da terapia, quando a gente faz ali a triagem, faz a avaliação, faz a escuta inicial, eu acho que, pelo menos comigo, foi assim, né? Quando eu comecei o meu tratamento terapêutico há 10 anos atrás, eu pensei assim, caramba, quanto problema para resolver. Nossa, quantos leprosos que eu tenho dentro de mim. Quantas feridas eu tenho dentro de mim, quantos problemas eu tenho dentro de mim. Quando a gente faz uma avaliação dos esquemas do paciente para saber quais os esquemas são adaptados e quais aqueles que precisam de adaptação, o paciente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, não é um leproso, são vários para dar conta. E eu acho interessante que existem leprosos, né? Ou existem problemas, ou existem entraves, ou existem esquemas que são muito parecidos com alguns pecados que a gente tem, né? Existem alguns pecados que ainda não estão prontos para serem arrancados, ainda não estão prontos para serem tratados, curados, resolvidos, não é? E aí a gente faz igual aqueles leprosos, a gente só pede misericórdia, né? Eu acho muito interessante porque existem algumas dores que o seu terapeuta ele não vai poder mexer agora. E a única coisa que ele te pede nesse momento é paciência. Talvez você esteja num quadro crítico, talvez você esteja em um quadro de pânico, talvez você esteja indo para uma depressão, ou já tenha uma depressão consolidada. Nesse momento, o terapeuta ele não vai confrontar todos os seus leprosos. Ele não vai confrontar todos os seus problemas. Ele vai tentar mediar a situação. Ele vai tentar planar a situação. Ele vai tentar estabilizar o quadro emocional do paciente. E eu acho muito interessante nesse momento que aqueles leprosos, eles só pediram assim, mestre, misericórdia. Às vezes o paciente vem para o set terapêutico e fala assim, me socorre, eu não sei o que fazer. E às vezes ele sai do set terapêutico um pouco frustrado porque a terapia não resolve todos os problemas de uma vez. Existem leprosos que a gente precisa dizer assim, tenha paciência. Tenha paciência com você mesma. Tenha misericórdia com você mesma. Tenha afago com você mesma. Tenha afeto com você mesma. Agora não é hora de mexer com essa dor. Agora não é a hora de mexer nessa lembrança. Agora não é hora de resolver esse problema. Acontece muitas vezes o paciente vem para o set terapêutico com muitas dúvidas, sabe? Eu separo ou não separo, troco de igreja ou não troco, troco de pastor ou não troco, troco de ministério ou não troco, troco de casa ou não troco, saio de casa, fico em casa, né? E aí nesse primeiro momento, o que o terapeuta faz é muito parecido com esse texto, tenha paciência.
Tenha misericórdia. Saiba respeitar o seu tempo, o seu momento, a sua maturidade psíquica. Tenha calma, né? Tenha misericórdia. Existem lepras dentro da gente que a gente só precisa aceitar e ter misericórdia. Não vai ser no estalar de dedo que vai se resolver a sua insônia. Não vai ser no estalar de dedo que você vai ter clareza para resolver esse problema agora. Eu sempre falo para as minhas pacientes, calma. Espera você ter condições de decidir algo. Todas as vezes que a gente decide algo com o emocional conturbado, com o emocional perdido, com o emocional, de certa forma, transformado por algum ponto de estresse, a gente vai tomar uma decisão errada. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, calma, não escolhe isso agora, não decide isso agora. Vamos aplanar esse emocional, vamos organizar essa cognição, vamos acalmar essas emoções, vamos trabalhar esses pensamentos automáticos que te aprisionam e depois disso você toma uma decisão. Às vezes o paciente vem para a gente machucado, como uma lepra mesmo. E quando a gente toca, dói. Quando a gente toca, machuca. Então não é hora de te machucar agora. Agora é hora de criar resistência para você poder conseguir lidar com as suas dores. Agora que está tudo inflamado, que está tudo machucado, que está tudo doendo, não é hora de tocar. Agora é hora talvez de passar um óleo. Agora talvez seja a hora de acolher. Agora talvez seja a hora de você falar, se expressar, organizar as ideias. Não é hora de tomar nenhuma decisão, né? Então esse é o primeiro ponto. Existem lepras que a gente só precisa pedir misericórdia. E existem lepras que dá para resolver. E aí, num segundo momento, quando eles pedem misericórdia, Jesus olha para eles e diz assim, vai até os sacerdotes. E eu fiquei, gente, pensando nisso. Porque imagina, eu sou uma leprosa e eu saí da Judéia, de Jerusalém, porque lá eu fui humilhada, lá eu fui pisada, lá eu fui afastada, lá eu fui tratada com preconceito, lá é a fonte de toda a minha dor. E Jesus manda justamente aqueles leprosos irem à fonte da dor. Gente, eu fiquei, isso é muito terapêutico. Porque depois do determinado momento, quando a gente faz a avaliação, a gente precisa ir lá no ponto da dor. E às vezes a dor ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a gente não consegue ir conscientemente no ponto da dor. Então a gente faz exercícios, a gente faz deveres de casa. Existem algumas pacientes minhas que a gente faz dever de casa. E eu acho muito interessante porque aqui Jesus passou para eles um dever de casa. Jesus não curou eles de cara. Jesus passou um exercício. E qual o exercício? Enquanto vocês forem caminhando para o lugar da dor, vocês serão limpos. Então, como que funciona isso? Existe uma linha psicológica que trabalha com exercícios, que é o cognitivo comportamental, que particularmente eu gosto muito. É funcional, né? E quando a gente não consegue ir no ponto da dor, quando a gente não consegue ir na ferida, quando a gente não consegue ir na lembrança, o que a gente faz? Exercícios. Eu tinha uma paciente que ela não conseguia, ela tinha uma estima muito baixa, advinda de um histórico infantil muito traumático. E ela não conseguia se enxergar como sujeito. Ela não conseguia, ela sempre estava sempre nesse padrão de atender às demandas dos outros, né? De chorar por não ser valorizada, de chorar por não ser vista. Mas isso era um padrão que era lá da infância.
E aí, quando eu detectei o padrão, que eu ouvi a história de vida dela, algumas contadas com muito choro e com muita dor, eu falei, gente, eu não vou poder tocar nessa ferida agora. E aí eu dei para ela pequenos deveres de casa, ou pequenas ordens, sabe? Que foram direcionando a psique dela para a fonte da dor. Então eu falei assim, separa uma caixa, e nessa caixa, essa caixa é o seu eu. O que você colocaria nessa caixa? O que é colocado nessa caixa, ninguém pode mexer. É o seu espaço, é o seu eu, é o seu limite. E aí ela colocou um batom, que era o que ela gostava, ela colocou uma sandália, que era o que ela gostava. Ela foi colocando coisas ali, materiais, que fizeram com que ela entendesse que ela precisava colocar limite, que ela precisava ter o espaço dela, que ela precisava ter o eu dela, sabe? E muito me emociona porque eu lembro da evolução dessa paciente, foi lindo. E às vezes é assim que a gente faz, passo a passo. Eu acredito que enquanto aqueles leprosos foram andando para Jerusalém para falar com os sacerdotes, eles foram lembrando da mágoa, da raiva, da humilhação, passo a passo, tempo ao tempo, fase a fase, pouco a pouco. E aí, quando eles chegaram lá nos sacerdotes, eles estavam limpos. Então, assim, às vezes, a gente passa um exercício para o paciente e às vezes ele fala, mas por quê? Por que eu tenho que conversar com o espelho? Por que eu tenho que ficar me olhando por um tempo no espelho? Por que eu tenho que falar comigo no espelho? Por que eu tenho que separar uma caixa? Por que eu tenho que separar uma roupa? Por que eu tenho que elencar aqui os meus adjetivos, as minhas qualidades? Porque tudo é o passo a passo. É aquilo que vai te conduzindo até você ter estrutura cognitiva para poder encarar a sua dor. Tá certo? Então, eu achei aqui muito interessante, que foi muito cognitivo, comportamental, Jesus ter mandado os leprosos voltarem para falar com o sacerdote, que foi aí o alvo da sua dor, não é? Então, achei muito interessante. Aí, o terceiro e o último, que eu acho que para mim é o ápice da terapia, é quando você consegue ressignificar a sua dor. E aí eu acho que é muito interessante porque existem esquemas que você só vai ter que ter misericórdia com eles. Você não vai conseguir mudá-los, ou mutá-los, ou adaptá-los, ou harmonizá-los. Você não vai conseguir, né? Existem esquemas que você não vai conseguir resolver eles de cara. Você vai precisar de um exercíciozinho. Você vai ter que ir passo a passo, pouco a pouco, tempo a tempo, para gradativamente conseguir ir sarando aquela dor. Eu me lembro de uma paciente que ela tinha muito desequilíbrio emocional. Ela era uma paciente que tinha um pavio curtinho, assim, pensa numa pessoa que explodia, sabe? Quem olhava de fora, né, pensava, nossa, explodiu do nada, mas não sabe a bagunça que é aqui dentro, não sabe as angústias que carrega, não sabe os traumas que carrega, não sabe as dores que carrega, né? E ela ia sendo gatilhada dia após dia após dia, e aí quando alguma coisa saía da harmonia, era um gatilho que além, ela ia e bum. E as pessoas pensavam, nossa, só por isso? Mas não é só por isso. É porque ela vinha o dia inteiro driblando gatilhos, engolindo gatilhos, suportando gatilhos. Né? Bom, e aí nós identificamos cada gatilho e depois a gente foi desarmando cada gatilho. Então, assim,
Foi muito engraçado porque no começo, quando eu propus para ela, né, o exercício, ela falou, cara, como que isso pode me ajudar? Eu falei, confia em mim, porque é muito parecido, gente. Porque aqueles homens poderiam ter falado assim, não, não vou voltar para lá. Para quê? Para que eu vou andar leproso lá? Para que eu vou encontrar aquele sacerdote de novo? Para ele me humilhar de novo? Para ele me pisar de novo? Para que vai adiantar isso? Mas eu achei muito interessante porque os leprosos confiaram em Jesus e foram. Então, às vezes, a gente tem que falar, confia em mim, vai dar certo, acredita. Né? E ela tinha um esquema ligado à roupa, né? Ela não suportava roupa espalhada. Ela não suportava. Claro que essa roupa significa muita coisa, mas a princípio a gente só ficava na roupa, que ela tinha muita dificuldade em lidar com as roupas, né? Então, quando alguém deixava uma toalha jogada, uma roupa jogada, ela fazia bum, e ela chorava e era um drama. Claro que a simbologia da toalha, a simbologia da roupa jogada, tem muitas outras coisas atrás disso. E aí, o primeiro exercício com ela foi que ela separasse um cesto, né? Aquela caixa, né, de plástico que tem de mercado, que bota verdura dentro. Eu falei assim, tudo que te incomoda, você joga aí dentro. Ah, é essa toalha que está me incomodando. Joga lá, não se preocupa. Você vai lavar, você vai dobrar. Tudo que te incomoda, você joga aí dentro. Ela, o que isso vai me ajudar? Eu falei, confia em mim. E aí, gente, ela percebeu que não era só a roupa que incomodava. Era a roupa, era a tristeza, era a frustração, era a panela. Ela foi descobrindo que ela areava a panela durante anos e ela não gostava de arear a panela. Ela descobriu que existiam roupas que ela não gostava de usar. E ela foi jogando tudo naquela caixa, tudo naquela caixa, tudo naquela caixa. E à medida que ela foi jogando os objetos que ela não gostava na caixa, que ela foi percebendo o que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu gosto eu fico, o que eu não gosto eu posso jogar fora. E a gente foi trabalhando, aí a gente foi acessando a dor. E quando ela entendeu no material, no concreto, que aquilo que a gente não gosta a gente pode jogar fora, a gente conseguiu ir trabalhando as dores. Por isso é importante o dever de casa, é importante o comprometimento com a terapia. E aqui, né, segundo Lucas capítulo 17, versículo 14, é importante respeitar o passo a passo e ir caminhando para a fonte da sua dor, para que você seja limpo dessa dor, tá? Eu achei interessante porque permitiu que ela fosse se limpando, não é? Acho legal isso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Bem, por último, aqui no versículo 19, a Bíblia diz que só um voltou. Eu acho muito interessante porque quando o paciente começa no set terapêutico, ele traz muitos problemas. Mas quando ele começa a alinhar isso, começa a harmonizar, começa a organizar, ele começa a ver que todos os problemas que ele achava que tinha, na verdade, se resumiam em um só. Né? E esse é o encalço, é aquele trauma, é aquela ferida profunda, é aquela questão, né, que se repete, se repete, se repete em vários padrões da nossa vida. E aí, quando esse único leproso ele retorna para agradecer a Deus. Mas aqui eu queria falar uma coisa que eu achei interessante, porque aqueles 10 leprosos, eles foram limpos. E existem situações que a gente só fica limpo, mas a gente não fica sarado.
Existem situações que a gente só fica limpo, mas a gente não fica de fato curado. Vou dar um exemplo. Quem tem os adictos, por exemplo. Os adictos, eles ficam limpos, mas eles dificilmente vão ter uma relação com essa substância como uma pessoa que nunca foi viciado nessa substância. Existem substâncias que a gente fica mais suscetível, tem substâncias que ficam menos. Uma pessoa obesa, por exemplo. Uma pessoa obesa é uma pessoa viciada em comer. Ela nunca vai lidar com a comida da mesma forma que uma pessoa que não tenha essa compulsão ou esse vício. Então, existem alguns esquemas que a gente não vai conseguir ficar sarado, a gente só vai conseguir ficar limpo. E está tudo bem. Não é perfeito? É só Jesus que está no céu. Não é isso? Mas existem alguns esquemas que a gente consegue ressignificá-los. Existem alguns traumas, algumas feridas que a gente precisa ressignificar. E a gente só consegue ressignificar essa ferida quando a gente volta para Samaria. Entende? Porque Jesus ele orientou que aqueles leprosos fossem para Jerusalém. Só que lá eu não sou mais leproso. Lá eu não sou mais o tratado com preconceito. Lá eu não sou mais o rejeitado. Como é bom quando a gente consegue fugir do objeto da rejeição, quando a gente consegue fugir do objeto da dor, quando a gente consegue. Eu vejo pacientes que têm um lar, né, que é tóxico, quando ela consegue alugar a casa dela e ir embora. Nossa, é uma alegria. Como é bom a gente poder se livrar de pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos, de circunstâncias que nos traumatizam, que nos ferem, que nos faz mal. Mas a ressignificação acontece de verdade quando a gente volta. E às vezes não é possível voltar. Mas às vezes é possível voltar. E aí aquele samaritano, porque ele é curado e não só limpo, porque ele volta na fonte da dor. Qual é a fonte da sua dor? Talvez seja uma dor que você já esteja limpo, já esteja resolvido, você já saiu dessa casa, você já saiu desse lugar, você já não fala mais com essa pessoa, você já conseguiu. A sua lepra já foi limpa, a sua ferida já foi limpa. Você olha, quem olha para você não vê a sua dor. Só vê as cicatrizes. Mas e o que fica dentro? E o bacilo que fica dentro? E aquela lembrança que te faz chorar às vezes? E aí, às vezes, algumas lepras a gente consegue curar, a gente consegue ressignificar. E às vezes, quando o terapeuta fala, procure seu pai, conversa com ele. Não é porque ele quer te castigar, é porque ele está vendo oportunidade e esperança de ressignificar essa dor. Procura sua mãe, procura aquela pessoa que te abandonou, procura aquela pessoa, sabe, que você sofreu tanto, sabe? Eu tive uma paciente que tinha pânico. Ela tinha muito pânico. A gente fazia exercício de espelho, a gente fazia exercício de mensagem, a gente fazia exercício imagético, a gente fazia vários exercícios. E teve um dia que eu falei assim, vai ter um momento que você vai ter que encontrar esse ex que te bateu, esse ex que te agrediu, para você ver como ele é pequeno, que ele era muito grande na época que ele oprimia você, mas agora ele é pequeno. Você está pronta, você está preparada. Aí ela fala, Deus que me livre. E aí, um belo dia, esse ex tóxico, abusivo, pavoroso, tenebroso, bateu no portão dela.
E ela foi atendê-lo. E ela o atendeu. E ela falou com ele. E ela resolveu as questões lá que tinha para resolver, que eram algumas coisas, né, do passado. E ela, logo depois desse encontro, ela me ligou. Falou assim, eu consegui. Eu consegui o quê? Aí ele veio aqui. Aí eu, e aí? Como ele é pequeno, como ele é bobo, como eu era enganada, como ele me manipulava, como ele mentia para mim. Então, às vezes, para curar de vez, para ressignificar de vez, não é indo para Jerusalém, é voltando para Samaria. Então, eu não sei em que nível da terapia que você está, se você está na fase da aceitação, se você está na fase de ir caminhando gradativamente para Jerusalém, ou se você já está estabilizado e está voltando lá na origem da dor para ressignificar. Eu só quero dizer para você que em todas essas fases, o que Deus tem para nós, seja na terapia, seja na vida espiritual, seja nos caminhos que Ele nos conduza, é a cura, é a alegria, é a ressignificação, é a saúde mental. Como eu costumo sempre dizer, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tenha paciência com você, cuide de você, preserve você, e se porventura na terapia você tiver a oportunidade de voltar para Samaria, volte, porque é uma oportunidade de você reescrever essa dor que tanto te dói. E uma vez que a gente reescreve essa dor, uma vez que a gente percebe as mudanças e agradece a Deus, agradece a Jesus, agradece a vida pelas mudanças que a gente já tinha tido, mas que por causa do medo do perigo a gente não se aproxima desse objeto, quando a vida nos dá a oportunidade de nos aproximarmos desse objeto e vermos ele de de um outro prisma, de um outro ângulo, essa ferida é sarada, curada, ressignificada. Essa lepra é limpa de vez e não volta nunca mais. E a ressignificação é o que salva as nossas emoções. Então é isso, gente. Um beijinho. Fica com Deus. Tchau.